Boa tarde, meu nome é Alailson, sou bacharel em História do Centro Universitário Internacional Uninter e vou falar sobre o assunto dessa fase, do portfólio dessa fase, que é o trovadorismo. O trovadorismo foi um movimento poético e literário iniciado ali pelo século XI, na região de Provença, onde hoje fica o sul da França. Posteriormente, esse movimento espalhou-se por outras regiões da Europa, especialmente Península Ibérica, ali em Portugal e Espanha. Ele durou em Portugal, que é o nosso foco ali, até o século XIII, então mais ou menos 150 anos, 200 ali, até o surgimento do humanismo. Era um movimento literário onde o trovador compunha sua poesia e o jogral declamava essa poesia. Havia também a figura do menestrel, que era o que compunha e declamava, né? Então ele fez muito sucesso pela questão do analfabetismo que existia na época, né? Pouquíssimas pessoas sabiam ler, era praticamente só alguns integrantes do clero que eram alfabetizados, né? O povo era praticamente 100% analfabeto, a nobreza também era praticamente inteira analfabeta. Então, como era um movimento, era uma poesia cantada, assim, acabou fazendo bastante sucesso entre a população mais pobre, assim, que gostou muito desse tipo de poesia. Dois reis que incentivaram muito esse tipo de poesia foi o rei Afonso X da Espanha e o seu neto, que foi rei de Portugal, o Dom Dinis. O Dom Dinis, inclusive, acredita-se que tenha pego gosto pela trova através do seu avô, né? Falando especificamente sobre Nova Friburgo, que também é tema do portfólio, é uma cidade serrana do interior do Rio de Janeiro. Lá a trova é patrimônio imaterial da cidade, ela é muito valorizada pela população e acontece lá desde a da década de 60, os chamados Jogos Florais, onde trovadores do Brasil todo compõem as suas trovas e mandam para a organização, que através de alguns critérios rígidos, seleciona as melhores e essas pessoas vão até lá e declamam suas trovas. As melhores, as consideradas as vencedoras, elas são expostas numa espécie de plaquinha, igual aquelas de nome de rua, assim, e ficam expostas lá por um ano, mais ou menos, na chamada Alameda das Trovas. Então, ficam lá à disposição para que a população inteira possa admirar. Então, é uma coisa muito bacana e que populariza, né, essa poesia. E falando sobre a minha cidade agora, a cidade de Governador Celso Ramos, que é uma cidade pequena, aqui ao norte de Florianópolis, 60 quilômetros ao norte, ela é de colonização açoriana também. A colonização aqui começou com a chegada dos açorianos em cerca de 1750, por aí. E até hoje a tradição é muito forte, eles mantêm diversas tradições, o sotaque é muito forte, então a colonização aqui ela tem muitas marcas até hoje. E falando sobre duas tradições especificamente, uma infelizmente é até meio triste de falar, né, que é a questão da farra do boi, né, que é uma coisa que já é há bastante tempo proibida, mas que infelizmente às vezes ainda acaba acontecendo, né, mas já é uma coisa bem reprimida, né, mas é algo que não cabe no nosso tempo, mas infelizmente foi uma tradição repassada, né, pelos antigos açorianos, algo que acontecia lá em Portugal, né. E outra coisa que acontece é a festa do Divino, né, é uma festa de origem portuguesa que acontece em todo o litoral de Santa Catarina, que é todo de colonização portuguesa também. E o bacana é que essa festa, algumas semanas antes dessa festa acontecer, é eleita uma chamada corte pela organização, e essa corte é composta por pessoas tradicionais de cada município ali, ela vai com instrumentos e vestida a caráter, assim, nas casas das pessoas antigas, mais tradicionais de cada cidade, assim, e vai anunciando que essa festa vai acontecer daqui a algumas semanas. Então é uma tradição muito forte, muito bacana e causa até certa estranheza que ainda continue por pessoas que vêm de fora, né?